Bem, Bem, à segunda é que é, sempre ouvi dizer. já temos aqui uma clara de ovo, um novo ovo por partir, perguntam vocês porquê, já vão perceber. E uma tigela já suja, queres explicar? Então, este é o primeiro episódio que estamos aqui a gravar com a finalidade de trazer os docinhos da semana das nossas ouvintes, né? Mas explica primeiro que já gravámos isto Sim, então é o anteriormente. que eu ia dizer. E o que acontece é que trouxemos aqui o docinho, né? Já pela segunda vez, a gemada. E estávamos a comer, já estávamos a gravar, Estamos quase no fim. o conteúdo já estava quase a entrar no insight da semana e depois o que é que reparamos? Não está a gravar. Aí, duro, né? E pronto, foi aceitar e bora gravar novamente isto. Na primeira eu expliquei que este docinho foi uma sugestão da Mafalda, que ela partilhou connosco, que sempre que ficava em casa da avó, a avó fazia-lhe gemada, que é gema e açúcar, não é? E pronto, se quiserem deixar os vossos docinhos com algum contexto para nós trazermos por aqui, são muito bem-vindos. Podem nos mandar mensagem no Instagram e nós vamos sempre partilhar apenas a história e o primeiro nome. E vamos experimentar. Eu no primeiro disse que Mafalda, desculpa, mas não estava nada entusiasmada. Agora já estou um bocadinho mais, tenho que ser sincera, não é? Melhorou. Melhorou um pouco. Ok. Então era um preconceito, no fundo. E antes de passarmos para o nosso docinho da semana, convido-vos a seguir o nosso podcast no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, que nos ajuda muito. E se desse lado sentes que precisas de iniciar o processo de terapia nutricional, na descrição tens o link para marcar a tua primeira consulta grátis com a nossa equipa. E vamos lá para o nosso docinho da semana. E agora vou partir o ovo pela segunda vez, não é verdade? Da primeira não fez muita mess. Na primeira correu tudo bem. Vamos ver se agora... Era isto. Pronto. O cordão umbilical saiu. A Clara, no primeiro episódio que não ficou gravado, ela estava a dizer que lhe dava um bocadinho aqui de asco. Eu não disse asco. Disseste que palavra? Não sei, impressão. Impressão. Este Foi. cordão umbilical que Pois o ovo é. tem aqui. Chamaste nhanha, não foi a nhanha Talvez. que custa a sair, a separar-se da gema. Eu estava a dizer, e volto a repetir, que eu gosto muito de gemadas, já desde a minha pré-adolescência, que eu me lembro de comer gemadas todas as semanas, várias vezes ao longo da semana. Qual é a questão? A questão é que eu gosto de gema com uma pitada de açúcar. Não gosto do açúcar com uma pitada de gema. E é aqui que estamos em desacordo. O que é que eu não gosto? É estas nhanhas Pois. que têm clara. Sim. Assim com aquela consistência de reino, não é? Era vez. Eu não me importo, por acaso. Eu não me importo. Pronto, mas chegámos à conclusão que a maneira correta de fazer uma gemada é um ovo com 2 colheres de sopa de açúcar. Eu não vou pôr 2 colheres porque eu acho que isso seria impossível de desfazer aqui. Já que há Mas- bocado fizemos de acordo com Tiago. aquilo que é. Depois a Mafalda vai ver ficar triste porque não, Mas a Mafalda não está a ver a quantidade. Oh, claro, isto está um exagero. não está nada. Temos direito a um bocadinho de casca. Eu gosto de casca. Vamos lá, tchim. Eu acho que há bocado reparei que a primeira colher não era tão boa como a última. Eu acho que isto precisa de uma mexidela. O que é que achaste? Eu adoro gemas, sempre comi gemas desde que me lembro de mim. Gosto, mas continuo a preferir com uma pitadinha de açúcar muito ligeira, porque eu gosto mais de sentir o sabor. É um bocadinho como o café, estás a ver? Sentir mais o sabor do café e menos do açúcar. Aqui é igual para mim. Só assim um bocadinho de açúcar. Sem açúcar também gosto sem açúcar, mas prefiro com um bocadinho com açúcar do que sem nada. Mas assim, esta quantidade já fica um bocado enjoado, não é muito a minha praia. Mas é engraçado que os ovos moles de Aveiro, por exemplo, deve ter ainda mais açúcar e eu não fico assim tão enjoado. Deve ser devido aos grânulos de açúcar, no outro não se sente. Este aqui deve ser que deixar de reter um bocado ou assim. Porque a gemada, na verdade, nós fomos ver há bocado porque estávamos na dúvida e faz com mais açúcar do que aquele que eu meti aqui. Eu também não adoro, porque era o que eu estava a dizer no primeiro e vamos tentar não passar o episódio todo a dizer era o que eu estava a dizer no primeiro, mas prometo que é a última vez. Assim, gosto, mas a questão é que não vejo um sentido em comer isto assim à colher, não me faz... sei lá, não me enche as medidas. Se isto fosse para meter dentro de um croissant ou assim, agora assim não... Pá, eu gosto. É como eu disse, é só reduzir um bocadinho na quantidade de açúcar e adoro. Mas lá está, eu não meto isto na categoria de, deixa-me lá ver, vou comer um cheesecake ou uma gemada. Não, são situações
diferentes do dia, percebes? As alturas em que eu como gemada são situações completamente diferentes da altura onde eu como um cheesecake, por exemplo. Dificilmente vou comer um bolo ou um cheesecake ao pequeno almoço. Uma gemada eu comeria, na boa. Não, Sim. não, não costumo, tu sabes que eu não costumo comer, só porque não me lembro, mas comeria na boa. É um alimento que eu gosto muito. Não é que eu não gosto de comer um bolo também, mas ao pequeno almoço não, pá, não é um hábito meu minimamente. Mas agora prova lá esta parte aqui, especificamente. Tens é que deixar o açúcar derreter. Percebes? Percebo, mas continuo a manter a minha posição. Gosto com menos açúcar. É mesmo uma questão de gosto pessoal. Mas adoro gemada. Se fosse com a quantidade de açúcar que eu gosto, daria um 5 de 0 a 5. Adoro. Assim, nestas circunstâncias, um 4,5, um 4,6. Há Não é bocado mais. deste um 4,7. Pois, mas agora já é a segunda. Sabes que a nossa percepção também é alterada de acordo com o quão bem te sabe, né? Comer a gemada a segunda vez é diferente de comer a primeira. Então, 4,5. Eu mantenho a minha posição e dou um 3. Ok. O que é que trazes aqui hoje para falarmos? Hoje nós vamos falar um bocadinho e dar algumas ferramentas práticas de como distinguir quando estamos a fazer uma escolha alimentar por ser uma regra que nos foi incutida durante muito tempo ao longo das dietas ou por ser uma preferência alimentar nossa, verdadeiramente nos apetecer aquilo. E posso dar o exemplo de, por exemplo, sei lá, o típico lanche de uma peça de fruta e 6 amêndoas que aparece constantemente em dietas, ou alimentos como bolachas de arroz, etc. Há alimentos específicos que estão constantemente a aparecer em dietas que nós chega a um ponto em que estamos a fazer essas escolhas alimentares e já não sabemos se aquilo se deve ao facto de ser uma regra que nos foi impingida anteriormente e simplesmente estamos a repetir aquele padrão antigo porque é uma escolha quase segura de ok, se isto me foi dito que eu podia fazer anteriormente, então é porque eu posso fazer isto e não estou a fazer nada de mal se optar por este lanche ou se fizer esta escolha, ou realmente por uma preferência de eu gosto verdadeiramente deste lanche, se calhar não tenho que comer todos os dias, mas hoje vou comer e apesar de ser um lanche ou de ter alimentos caracterizados de alimentos de dieta, não é essa a razão pela qual eu estou a fazer esta escolha, a escolha é porque é realmente uma preferência alimentar nossa, minha. E nós decidimos trazer este tema porque sabemos que muitas vezes é difícil para quem já seguiu muitas dietas ao longo do tempo quase ter a sua própria identidade e saber as suas próprias preferências, porque durante tanto tempo as pessoas receberam opiniões ou receberam aconselhamentos de que deveriam fazer determinadas refeições e seguiram-no durante tanto tempo que depois só se conhecem a si no modo em que seguem a dieta e fazem aquele tipo de refeições e escolhas alimentares e no modo em que não fazem dieta e se calhar estão em exagero e que é um lado totalmente oposto, ou seja, é o 8 e o 80. E não conhecem quais são as suas verdadeiras preferências alimentares relativamente a alimentos normais. Exato, porque repara, quando estamos no domínio da regra, como é o que acontece em regras alimentares, em dietas, o que é que acontece? Quando estamos no caminho da regra, é-nos retirada a liberdade. E como nos é retirada a liberdade, também nos é retirada a autonomia. Porque a autonomia também provém de algum grau de liberdade. Então, se eu perco a autonomia, eu desconecto-me com esta questão do que é que eu gosto, o que é que faz sentido para mim, o que é que me apetece e começo a ir apenas no caminho, no domínio da regra. Eu deixo de me perguntar o que é que eu gosto, o que é que eu quero, qual é que é a minha preferência e começo-me a perguntar apenas o que é que eu posso, de tudo o que há disponível, o que é que me é permitido comer. E são duas perguntas que nos levam para caminhos completamente opostos. Uma coisa é aquilo que é a minha preferência, outra coisa é aquilo que eu posso comer. Então, cada vez mais, por estarmos inseridos numa cultura que privilegia as dietas e o culto do corpo, então há aqui um reforço muito grande acerca da promoção do caminho da regra e não do caminho da preferência. Então é absolutamente normal que cada vez mais seja esse o caminho escolhido. Sim, e tu vês que o caminho da regra tem sempre um apelido fofinho. É o apelido é saudável,
A disciplina, às vezes, Exato, é a mal disciplina. emprego. E pelo contrário, se calhar o caminho da preferência é o que não é saudável, o que é mau, o preguiçoso. Então, Desleixado. exato. E nós sabemos que ser saudável ou não é uma construção muito maior e que tem em conta muitos fatores, muito mais do que se tem nutrientes ou não, ou se é interessante do ponto de vista nutricional ou não. Então, somos rodeados constantemente por coisas que nos dizem o que é que faz uma pessoa de ser saudável ou não, e muitas vezes eu acho que esta vontade de este ano eu vou ser saudável até vem de um autocuidado honesto, no sentido de eu quero cuidar mais de mim, quero sentir melhor e portanto vou fazer uma alimentação saudável, por exemplo, mas rapidamente se torna numa coisa cheia de regras e que não tem em conta verdadeiramente as nossas preferências, porque acaba sempre por ser quase uma ditadura de se queres ser saudável tens que fazer isto, isto e isto e não podes fazer aquilo, aquilo, aquilo. Certo, certo. Lá está. Privilegia-se o caminho da falta de autonomia, não é? Porque repara, isto começa logo de início. Nós, os profissionais de nutrição, de saúde, também temos a nossa responsabilidade neste processo. Sempre que promovemos às pessoas, aos clientes, que nós é que ditamos e nós é que sabemos e a pessoa e desresponsabilizamos a pessoa do ato de comer, quase como se ela não tivesse autonomia. Um bebê recém-nascido tem autonomia. Ele sabe quando começa, ele sabe quando para. Um adulto de 37 anos não tem autonomia, não sabe comer, não sabe já aquilo que gosta, aquilo que pode, aquilo que não pode. É uma confusão generalizada na sua mente, alguma coisa de errado não está certo, né? Então na minha perspectiva profissional, é preciso abandonar este caminho da falta de autonomia. Não só em relação à alimentação, em relação a tudo na vida, mas vamos focar aqui. É preciso abraçar o caminho da autonomia e da autorresponsabilidade, em que eu percebo que sim, eu tenho competências alimentares, ou se eu não tenho, eu posso adquiri-las, porque lá está. Se me ensinaram a vida toda que eu devo é seguir regras, o que é que acontece? A minha capacidade em trabalhar esta competência, esta autonomia alimentar, vai-se perdendo. Porque eu estou descrente que é possível comer por mim próprio sem regras, sem pessoas que sabem mais do que eu a indicarem-me o que é que eu posso comer, o que é que eu não posso comer. Isto vai criando. É que um ciclo que se retroalimenta, entendes? Vai criando convicções cada vez mais fortes em mim. Não, de facto, sempre que eu me tento alimentar, eu descontrolo-me, eu como exagero. Então, se calhar, é melhor dizer-me as quantidades de comida que eu posso comer. Porque se for eu a decidir, eu como este mundo e o outro. Ficamos com esta percepção que não sabemos comer. E a verdade é, pode-se tornar realidade. Tu, de facto, podes chegar a um estadio que tu não sabes comer. O que é que tu não deves acreditar? É que é irreversível. Porque não é. Tu podes reaprender a comer, porque isso é instintivo. Isso é teu. Ou seja, tu não tens de aprender nada que esteja fora de ti. É só reconectar-te. É só reaprender. É só quereres voltar à tua essência. Exatamente igual como tudo começou, quando eras bebê. É só voltares a isso. A uma criança inocente que olha para os brócolos e olha para um chocolate e não vê diferença. Não há bom, não há mau. Há saboroso, há uma textura, há uma temperatura, há um interesse, há uma curiosidade perante os alimentos, mas não há alimento nocivo, alimento tóxico, alimento incrível, alimento antioxidante. Não há estas construções, não é? Sim. Há um olhar de curiosidade, de abertura, de experimentação. Então é preciso abraçar. É preciso como quem diz. Eu acredito que é preciso. Não, não tem que ser uma verdade absoluta. Sim, no episódio passado nós até falámos da questão de ter um plano para seguir, de certa forma dá algum controle que muitas vezes não existe noutras áreas da vida e acaba por ser. A alimentação acaba por se tornar quase o local onde eu posso ir buscar o controle que não tenho no resto da minha vida. E se pensares isso que estavas a dizer, até vai ter um bocadinho de encontro a isto, que muitas vezes são pessoas que já têm o conhecimento nutricional
que supostamente não precisam de um plano, mas como não sabem e não têm essa autonomia e não foi essas competências não foram trabalhadas, não conseguem não ter uma regra para seguir. Então acaba por ser um caminho mais fácil, porque com uma regra não tenho que pensar sobre aquilo. Exatamente, exatamente. Sim, estou a pensar acerca do que me estás a dizer. Sim, de facto é isso. E no fundo, repara, no fundo isso é mascarar os sintomas, se tu pensares. Ou seja, eu estou a ter, vamos supor, estou a ter um comer mais compulsivo, mais exagerado. Eu podia reconectar-me, eu podia desenvolver competências alimentares que são intrínsecas a mim, que facilmente, não gosto de usar o termo facilmente, mas que se eu quiser fazer um trabalho interno, eu consigo desenvolvê-las porque é inato, o ser humano tem essas capacidades, vai desaprendendo por conta do caminho da regra. Eu posso optar por isso, mas prefiro, por ausência de conhecimento, por desconhecer que há outros caminhos para além do óbvio da dieta, que é o caminho que toda a gente nos mostra. Então eu vejo que há esse caminho, mas opto por mascarar o sintoma. E mascarar o sintoma então dá-me um plano, diz-me as quantidades que eu posso e que eu não posso comer, porque se eu tiver debaixo do controle, debaixo da regra, pode ser que eu me consiga controlar, pode ser que eu consiga comer só X gramas e não Y gramas. Mas Sim, a chave, se calhar, não estaria em eu ganhar novas regras. A chave, se calhar, estaria em desenvolver competências, competências alimentares, competências emocionais, competências de relação com a comida, a relação comigo mesmo. Mas às vezes é o caminho mais fácil, não é? É mascarar os sintomas, diz-me o que é que eu posso, o que é que eu não posso e está resolvido. Hipoteticamente, não é? Porque sabemos que não está. sim, se reparares, este caminho da regra, em nome da saúde, acaba sempre por te fazer tomar determinadas decisões que tu nem pensas, nem trazes o espírito crítico para perceber se faz sentido ou não. Simplesmente tu segues porque é o que toda a gente faz. Como, por exemplo, pular determinadas refeições, pular, Claro, mas saltar refeições porque não podes comer em todos os horários do dia, tens que fazer não sei quantas horas de jejum, ou só podes fazer X refeições por dia, ou só podes comer determinados alimentos, ou outros alimentos só podem fazer parte da tua alimentação uma vez por semana, por exemplo. Ou seja, acaba sempre por trazer um conjunto de regras associadas que tu não questionas, tu quase que a cultura da dieta te faz viver dentro da regra e depois dentro da regra tu podes ir escolhendo. Ok, neste momento eu faço o jejum intermitente, regra. Neste momento eu não faço jejum, mas faço o dia do lixo ao sábado, regra. É tudo dentro da regra, tu não questionas e não pensas verdadeiramente se aquilo faz sentido para ti ou se é uma coisa que já foi incutida na tua cabeça porque vives na cultura da dieta a vida toda, não é? No final do dia, tu não fazes ideia se comeste o que comeste porque querias verdadeiramente e porque era aquilo que era a tua preferência ou por uma coisa que te foi imposta. sim, e acabas por não conseguir discernir muito bem o que é que vem de um meio externo e o que é que é algo teu, da tua essência, que te pertence, não é? Sim, faz todo o sentido. Mas há um conjunto de perguntas que nós conseguimos fazer-nos a nós mesmos e percebermos se de facto é uma preferência nossa ou se estamos debaixo da regra, que é, por exemplo, esta escolha alimentar é uma escolha alimentar flexível ou extremamente rígida? Ok, eu posso dar um exemplo meu. Eu gosto, um dos meus maiores cuidados em relação à alimentação é ter ali cuidado com o aporte de alimentos ricos em proteína. Tenho algum cuidado, super tranquilo, super leve, mas tenho algum cuidado em relação a isso. Como é que eu vejo se isso é uma preferência, se é uma regra? Se for uma preferência, eu tenho esse cuidado, mas quando não acontecer, está tudo bem e segue. Amanhã volto à minha rotina normal, no sentido de voltar a ter o mesmo cuidado. Se não acontecer no outro dia, também está tudo bem. Ou seja, é um foco de longo prazo, é leve, é fluido. Eu prefiro fazer isto, mas se hoje não der para fazer assim por alguma razão, está tudo bem.
Olha quantas vezes, por exemplo, acaba-me o queijo em casa. E eu aceito que o queijo acabou e no outro dia volto a comprar. Eu não sei se na vossa casa também é assim, mas na nossa casa uma embalagem de queijo dá para um dia e meio. Eu adoro queijo. Queijo e ovos é a minha cena. Sim, mas isso é exatamente isso. Ou seja, uma regra não permite que haja flexibilidade. Ou se permite, a flexibilidade é muito pouca. E se pensares, esta rigidez, esta inflexibilidade, depois traz sentimentos de culpa, eu falhei, vergonha, mais restrição. Ou seja, se nós também conseguimos ver se é uma regra, se é uma preferência, se quando aquilo não acontece gera este tipo de sentimentos de estou a falhar, não estou a conseguir cumprir, gera este tipo de sentimentos e de repente ficas ansioso porque não pudeste cumprir o lanche que tinhas planeado. Claramente trata-se de uma regra e não de uma preferência, porque preferências podemos ter mais do que uma, não é? E se, ok, num dia pode-me estar mesmo a apetecer uma coisa e ficar um bocadinho chateado, não conseguir ter esse lanche, mas ao ponto de ficar com culpa e a sentir-me ansioso, não diria que pode chegar aí, não é? Outra pergunta interessante que nos poderíamos fazer a nós mesmos é se este alimento ou se estas escolhas alimentares não impactassem o meu peso, a minha forma corporal, eu continuaria a comê-los? Ou só os como porque acredito que impacta o meu peso e o meu aspecto físico? Também é uma pergunta interessante. Essa é uma pergunta que eu acho que é difícil, porque tu vives tanto com um padrão que é socialmente imposto e que cresces com esse padrão à tua volta em todo o lado, que é mesmo difícil tu distinguires aquilo que fazes por exemplo, eu já me perguntei muito já me fiz muito esta questão, não em relação à alimentação, mas em relação à atividade física. Do género, se o corpo não mudasse minimamente, continuarias a fazer este tipo de atividade física? Percebes? E acho que é mesmo difícil dar uma resposta que Isenta. seja. Sim, porque acho que existe sempre parcelas, percebes? E, por exemplo, eu sinto que estou a caminhar para um sítio onde cada vez mais isso não é o que guia a minha atividade física, agora fugindo aqui um bocadinho ao tema, e é a mesma questão do autocuidado, mas durante muito tempo a questão do autocuidado era mínima e era muito difícil conseguir separar as duas coisas, então acredito que quem sinta isso em relação à alimentação também seja bastante difícil de, principalmente inicialmente, e se ainda não houver um acompanhamento que sirva quase de guia a perceber mais a fundo esta questão, de perceber que escolhas é que são feitas pelo teu corpo e pela forma do teu corpo e que escolhas é que são feitas porque realmente tu queres fazer aquela escolha. Exato. Outra pergunta que podemos fazer também é: com esta alimentação que eu tenho atualmente, eu consigo fazer escolhas intuitivas, flexíveis, naturais, entre aspas, quando estou em situações sociais, quando vou jantar fora, quando recebo em casa amigos, familiares? Eu consigo fazer escolhas espontâneas? Ou isto é uma fonte de stress, de angústia, de ansiedade, de medo? Aqui, a forma como eu me sinto perante estas decisões vai indiciar de uma maneira muito considerável se é uma regra, se é uma preferência. Porque a regra, normalmente, atrela-se assim o medo, a angústia, a ansiedade. A preferência, não. É leve, fluida, consciente, responsável, mas fluida, sem grande gasto de energia, sem grande espaço mental ocupado. E eu acrescentaria a essa pergunta que eu consigo fazer escolhas leves e fluídas em convívios sociais, fora de casa, fora da minha rotina, sem que isso gere descontrole, porque há muitas pessoas que têm facilidade em até sair da sua rotina, ir comer a um restaurante. Para muitas é um grande stress ir comer a um restaurante e de repente têm que ver o menu e saber exatamente aquilo que vão comer para não estragar nada, estragar entre aspas. Mas para outras é muito fácil de ir a um restaurante e comer o que quiserem, mas isso gera descontrole, ou seja, depois entra no ciclo de ok, então já comi este hambúrguer hoje, vou também comer sobremesa apesar de estar super cheia e a seguir ainda vou comer um gelado e chego a casa e ainda vou jantar novamente e de repente tornou-se um descontrole gigante. Tu permitiste comer, é verdade, mas gerou um descontrole gigante porque amanhã vais ter que voltar à regra. Exatamente. Porque isso tu ainda vives, nem que seja de forma inconsciente, debaixo da regra. Como tu sabes que é proibido,
Então, se hoje eu posso, eu vou aproveitar ao máximo. Exatamente. Porque amanhã a liberdade acaba-se. Como é que se dá essa transformação? É quando tu inconscientemente sabes que a tua liberdade alimentar nunca se acabará. Porque tu és livre. Tu podes comer realmente o que tu quiseres. Óbvio que tens de ter autorresponsabilidade, não é? Porque podemos fazer o que quisermos na vida, mas ninguém está livre das consequências. Então, tu és livre. E esta liberdade que atrela em si responsabilidade é libertadora. Porque o teu cérebro começa a perceber que a restrição acabou. Não é para durar. Não vai haver uma nova escassez alimentar do ponto de vista evolutivo. Então, essa obsessão, essa mentalidade de 8 ou 80, tendencialmente tende a decrescer, a diminuir. Também temos que perceber que se nós vivemos durante 20 anos debaixo de regras, é normal que quando nós fazemos a transição para esta liberdade e para darmos espaço a estas preferências, que não seja super intuitivo ao início de perceberes o que é que são as tuas preferências ou não, é um trabalho que se faz, e que o corpo não saiba automaticamente que tu já não vives na regra e de repente que os exageros param de um dia para o outro. Não é assim que acontece. É normal, nas primeiras vezes que nós nos permitimos, continuar a haver o exagero porque o corpo ainda não consegue confiar em ti de que tu não o vais meter em uma restrição novamente. Então é normal passar por esse período e depois as coisas naturalmente acabam por se equilibrar. Queria só também acrescentar aqui que uma forma muito fácil de nós vermos se é uma regra ou se é uma preferência alimentar, e nós já falámos disto no episódio de alimentos light e magros, que foi um dos primeiros, que é através da intenção e do impacto. Ou seja, a intenção com que nós fazemos determinada escolha e o impacto depois que essa escolha tem em nós. Porque uma coisa é já a partir da minha intenção ser de restrição, de lá está, se o meu corpo não se alterasse, eu ainda faria esta escolha. Isto é a intenção. E às vezes a intenção até pode já não ser de dieta, pode ser uma intenção de, olha, não, eu estou mesmo a comer as tortitas de arroz porque eu gosto mesmo das tortitas de arroz e está tudo certo. Mas muitas vezes eu vejo em consulta, e chegamos em conjunto percepções em consulta com os meus clientes, que às vezes seguir padrões antigos de refeição, e estou a dizer de refeição, mas às vezes pode ser de atividade física, pode ser de outras coisas, mas seguir padrões antigos, mesmo que a intenção seja boa, tem um impacto negativo, porque faz quase trazer aquela lembrança de, ok, eu estou em dieta, esta escolha aqui, eu fazia quando estava em restrição. Então a intenção até pode ser boa, mas o impacto depois que a escolha tem não é positivo, porque depois não traz uma sensação de satisfação, de plenitude, traz uma sensação de isto. Percebes? Essa reflexão foi fixe. Foi profunda, foi bacana. Foi? Foi. Não é? Acho que podemos terminar aqui em chave de ouro, não? Sim, vamos passar para o insight da semana? Bora. Olha, o insight da semana, eu lembrei-me dele enquanto estávamos a falar ao longo desta conversa. Acho que faz todo o sentido tendo em conta o tema de hoje, que é uma crença que eu tenho, que eu acredito convictamente nisto, já pensei muito acerca, que é: se na tua alimentação não houver leveza, não é uma alimentação saudável. Ou seja, podes comer o que tu quiseres, os alimentos mais biológicos, mais orgânicos, mais ricos em antioxidantes. Se não houver leveza, fluidez, tranquilidade em relação à escolha, em relação ao ato de se alimentares, o processo, se não houver leveza no processo, não é uma alimentação saudável. Porquê? Porque vai gerar stress, frustração, ocupação de espaço mental desproporcional àquilo que, na minha perspectiva, a alimentação deveria ocupar. E eu sou uma pessoa que adora comer, mas adoro verdadeiramente. Mas lá está, a vida tem muitas outras coisas para além da comida que eu bem amo. Então, este é um insight que eu queria trazer como reflexão. Podes comer o que tu quiseres. Se não tiver alguma leveza no processo, não é saudável. Independentemente de comeres os alimentos mais ricos.
nutricionalmente à face da Terra. Eu acredito muito nisto. Compartilhas esta opinião? Sim, é muito fácil perceber isso através do conceito de saúde que nós já repetimos N vezes aqui no N podcast. No podcast, que a saúde é a nossa saúde física, mental e social. Então, se passas o dia inteiro a perceber aquilo que podes comer ou não, à espera que a próxima refeição chegue para poderes comer, o ir a um restaurante com amigos é uma fonte de stress gigante porque vais fugir à tua alimentação ou por outro lado e te vais descontrolar. Então, como é óbvio, a tua alimentação não é saudável e tem que ser trabalhada. Exatamente. Então, leveza é um dos pilares para uma alimentação saudável. Exatamente. E ninguém está aqui a dizer que a parte nutricional não é importante. É, sem dúvida, fundamental. Mas se não houver leveza, não é saudável. E deixo também a reflexão que, desse lado, acredito que a maior parte das pessoas já sinta que tem o conhecimento nutricional. A maior parte de nós sabe exatamente aquilo que deve e não deve fazer. Ou seja, não é pelo conhecimento nutricional que criamos uma má ou uma boa relação com a comida. O trabalho que temos que fazer é muito mais interno do que além da teoria de isto tem hidratos e aquilo tem proteína, não é por aí. Exatamente. É um trabalho de transformação interna, como é que eu vejo a comida, como é que eu me vejo a mim, como é que eu vejo o meu corpo, que vai muito além de aquele alimento é rico em proteína, este é rico em hidratos de carbono. Isso é só uma esfera da nutrição. Importante, sem dúvida, mas é só uma esfera. Exato. Há outras esferas que precisam de ser trabalhadas. Exato. E era isso que tínhamos por hoje. Espero que tenham gostado deste episódio gravado pela segunda vez. Valorizem desse lado Valorizem. este Que esforço. E vemo-nos na próxima quinta-feira às 19 horas.